sempre haverá mais informações para acrescentar. Mas vamos para a parte mais interessante agora. Começamos a falar sobre um tema importante, astrobiologia. Como o próprio nome sugere, a astrobiologia é uma linha de estudo derivada da astronomia, que envolve o estudo biológico no universo que estamos. A importância dessa linha de estudo é clara, nós somos parte dele, somos seres biológicos que se encontram em um planeta que está na zona habitável do Sol e que tiveram sorte o bastante para nascer em um planeta que possui uma atmosfera estável que mantém a temperatura do planeta estável para manter a água líquida. Com o que sabemos, Marte não tem essa sorte, mesmo se encontrando na zona habitável do Sol. E Vênus nunca teve chance, nem na zona habitável do Sol está, mas o que impressiona nesse planeta é sua temperatura que ultrapassa os 400 graus Celsius. Marte é um planeta muito frio, Vênus é um planeta muito quente, mas a semelhança entre os dois que os tornam, a princípio, inabitáveis é que ambos não possuem água líquida, e como podemos claramente observar aqui na Terra, a água líquida é uma engrenagem fundamental para a vida funcionar. Há estudos que apontam outros elementos como possíveis substitutos da água líquida. No entanto, não há evidências para essa hipótese, ainda pelo menos. Como a água líquida é muito importante para a existência da vida como a conhecemos, no estudo da exobiologia, astrobiologia e cosmobiologia, como quiser chamar, há um conceito de zona de habitabilidade, que define uma área ao redor de uma estrela em que seria possível encontrar água líquida em um planeta que está dentro dessa zona. A área é definida a partir das características da estrela. Como sabemos, a água líquida existe entre temperaturas de 0 a 100 graus Celsius na Terra. Essa temperatura pode variar a depender da pureza da água e da pressão atmosférica. Logo, a zona habitável é definida em uma área onde a água não evapore e nem congele. Como esperado, a Terra está dentro dessa zona habitável. Só que Marte também está. Mas por que Marte é um planeta congelado? Essa característica atribuímos à ausência do efeito estufa no planeta vermelho. Já que sua atmosfera é muito fraca, o planeta marciano não consegue reter temperatura para manter a água em seu estado líquido. Vale ressaltar também que, mesmo que Vênus esteja muito próximo da zona habitável do Sol, a sua temperatura é extrema, mas não é por estar mais próximo do Sol que a Terra, e sim por possuir um efeito estufa muito intenso. A sua atmosfera é tão densa que os raios solares que entram no planeta não conseguem sair, e isso aquece o planeta. Ainda em Vênus, um artigo publicado na Nature Astronomy em setembro de 2020 apresentou dados de que havia sido detectado fosfina nas nuvens localizadas a altitudes aproximadas de 55 quilômetros por meio da técnica de espectrometria. Uma técnica que permite distinguir elementos a partir das ondas que esses emitem. A importância disso é que as únicas condições que explicam a presença de fosfina em Vênus é a atividade biológica. Isso é muito empolgante, não é? Só que em novembro do mesmo ano, os próprios autores desse artigo apresentaram que houve uma inconsistência nos dados e que a detecção era um quarto menor do publicado originalmente. Além disso, a replicabilidade dessa detecção já estava sendo meio duvidosa, porque alguns laboratórios que tentaram observar a fosfina não estavam conseguindo, surgindo aí uma certa dúvida a respeito da confiabilidade desses dados. A fosfina pode ter sido confundida com o fósforo, afinal. Há necessidade de mais estudos, só que talvez não haja mesmo vida em Vênus. Apesar disso, a vida em Vênus seria difícil, mas não impossível, porque nas altitudes de 55 quilômetros, a temperatura e pressão atmosférica são próximas da Terra, permitindo água líquida. Só que o ambiente é extremamente ácido. A parte interessante disso é que o ambiente ácido não descarta a vida, já que na Terra conhecemos seres vivos que sobrevivem a situações muito mais extremas de temperatura, pressão e acidez. Esses são chamados extremófilos. Apesar de Vênus talvez não ter vida, isso não pode nos deixar tristes. Há outros exoplanetas a investigar, outros satélites de Júpiter e Saturno, como Encélado e Europa, que podem abrigar uma vida que está submersa na escuridão de um oceano, escondido aos olhos de curiosos, ou uma vida que não podemos nem imaginar como seria. Essas são as referências. Muito obrigado. Olá, meu nome é Williams, sou um dos representantes desse trabalho com o tema Astrofotografia da Escola Armando Barbosa Quitiba, do município de Soretama, no norte do Espírito Santo. E hoje vou estar explicando sobre o título Astrofotografia como instrumento de democratização científica. A astrofotografia é um tipo especializado de fotografia e que é ideal para os amantes do céu noturno. O céu noturno ele desperta a curiosidade e isso cativa o interesse em assuntos astronômicos. E com observação a olho nu,
acabou proporcionando o aprimoramento da astronomia. E com o desenvolvimento da tecnologia, facilitou a criação de aparatos ópticos, como a câmera escura, os telescópios e até mesmo a invenção da fotografia no século XIX. Mas mesmo com toda essa evolução, os conhecimentos astronômicos eles só é acessível para uma pequena parte da população. Então por isso que é necessário popularizar esses conhecimentos para fazer uma divulgação científica mais abrangida. E partindo dessa ideia de que a astrofotografia amadora é capaz de despertar uma curiosidade investigativa dos cosmos, é possível perceber que atualmente os aparelhos tecnológicos estão cada vez mais avançados e com isso eles nos proporcionam uma qualidade muito boa para estar fazendo fotos. Através somente de equipamentos básicos e práticos, você consegue fazer excelentes registros. Com uma câmera de um celular utilizado no dia a dia, você consegue fazer registro de objetos celestes e de eventos astronômicos. E é necessário você ter um acompanhamento de um calendário astronômico com a ajuda de um aplicativo ou de um software e também ter um tripé para estar fazendo essas fotos, que é muito importante na astrofotografia e que não pode faltar, porque é crucial. O acesso à internet possibilitou o surgimento das redes sociais, onde é possível divulgar fotografias em um lugar com menos exigências técnicas. E muitas das fotografias que vemos por aí, seja em livros, seja em revistas ou em sites de astronomia, foram feitos por astrônomos amadores. E no cenário atual em que vivemos, o uso das mídias sociais ele é muito importante, pois influencia estudantes e simpatizantes com a astronomia a virarem astrônomos amadores. E para nós, a rede social Instagram foi muito importante e essencial para a divulgação científica, pois nos proporcionou transmitir informações, fotos e explicações sobre as fotos registradas por nós. E o material de divulgação científica criado por nós é muito importante e pode ser utilizado como referência para trabalho de outros alunos e também para estimular outros estudantes acerca do universo observável. E desfrutamos do céu de nossa cidade para estar fazendo essas fotos e a divulgação. Criamos uma página de divulgação científica chamada Mundo Astrofotográfico, @astrofotografia_srt. Na legenda das fotos a gente coloca uma breve explicação sobre o que foi registrado e as informações referentes ao modelo do celular e aos aplicativos de edição utilizados. E com isso foi possível realizar vários registros de eventos astronômicos e de corpos celestes, e com isso a gente proporciona a divulgação científica utilizando somente um celular. Nas fotos a seguir vou mostrar alguns exemplos de fotografias que fizemos. Aqui podemos ver a nebulosa Saco de Carvão, situada no círculo ali no meio, que fica próximo à região do Cruzeiro do Sul. Nessa próxima foto podemos ver a grande e a pequena nuvem de Magalhães, duas galáxias satélites da Via Láctea que orbitam a nossa galáxia. E por último, podemos ver a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, e bem destacada ali no meio é a constelação de Escorpião. Esses são alguns dos exemplos de nossas fotos do nosso trabalho. E através dessas fotos e utilizando as mídias sociais, conseguimos proporcionar uma divulgação científica para o público em geral. Olá, meu nome é Gustavo Chagas de Moraes e junto com o meu orientador Caetano Rodrigues Miranda, a gente vai apresentar o trabalho de sonificação, arte e inclusão na disseminação científica. Sonificação é o nome dado para o processo de transformar séries de dados em som. Esse processo basicamente vai mapear e sintetizar os valores inseridos para uma versão audível, fazendo com que o áudio seja uma representação sonora dessas medidas, assim como os gráficos são uma representação visual. Essas representações podem ser usadas para análise e têm algumas vantagens em comparação à análise visual. Por exemplo, variações sonoras pequenas são mais sensíveis que variações visuais. Nós podemos usar timbres para possibilitar que múltiplos dados simultaneamente sejam tocados. E também com isso, nós podemos ouvir esses dados simultaneamente e analisar a relação entre eles.
e diversos outros parâmetros que temos acesso da natureza da síntese para sonificar. Apesar de diversos métodos de sonificação com diferentes vantagens, o processo de sonificação pode ser generalizado de uma forma universal. Primeiro, há uma leitura dos dados quando eles são inseridos na linguagem escolhida. Os dados são interpretados nos eixos escolhidos, sendo necessário que um dos parâmetros seja interpretado como tempo. Esses dados são normalizados para garantir que estejam dentro dos parâmetros especificados como frequências dentro do espectro audível ou número de notas de um piano, tomando sempre cuidado para manter todas as proporções entre todos os dados. Os dados, então, são convertidos nos parâmetros especificados e sintetizados em som. Os 3 tipos de sonificação mais comuns são de midi, ciclos e absoluta. A sonificação absoluta irá atribuir e normalizar o alcance de dados para o alcance de frequências audíveis pelo ouvido humano e sintetizadas pelo tempo. É uma sonificação essencialmente literal. Podemos ouvir a síntese e analisar o gráfico dos mesmos dados simultaneamente e conseguir acompanhar o processo. Essa sonificação representa a melhor série de dados longas, especialmente se elas têm picos. Se sonificarmos por MIDI, os dados serão atribuídos a 88 números inteiros que correspondem às 88 notas de um piano para direcionarem ao protocolo MIDI, que não trabalha com síntese de som, e sim com um formato legível por instrumentos virtuais e facilmente lido, transportado e editável. Essa sonificação representa melhor séries de dados com alcance não tão extenso ou que tenham valores muito próximos. A sonificação por ciclos atribui cada dado normalizado individualmente a uma frequência que dura apenas um período. Então, cada dado irá compor uma onda complexa associando seu valor numérico à frequência, e irá se repetir apenas depois de um ciclo inteiro. Esse método não cria melodias e sim timbres. Se os dados têm muita variação, então os timbres podem ser considerados ruído. Essa sonificação representa melhor espectros. Quanto maior dentro do espectro sonoro audível esse ruído se espalhar, maior esses dados se espalham no espectro eletromagnético. Mas as vantagens e possibilidades que o uso de sonificações traz não vêm somente do proveito da sensibilidade da audição no processo de análise de dados. O uso de um meio adicional no processo de prática científica constrói pontes educacionais, de disseminação, culturais e de acessibilidade. O uso do som e música foi, em diversas culturas ao longo da história, uma forma efetiva e importante de registro e representação cultural e histórica. Entre trovas, cantos folclóricos, cantigas de roda, hinos e ritos, a importância desse meio sempre se estende para além do entretenimento. Essas possibilidades podem ser relevantes no registro de representação dos fenômenos da natureza, não substituindo, mas servindo de complemento para nossos meios já amplamente utilizados, trazendo mais possibilidades na prática científica. O uso do som também é um confronto contra barreiras que eram impostas na análise visual, possibilitando que pessoas com deficiência visual analisem com precisão confiável suas medidas. As pontes entre física e arte no ensino e divulgação promovem práticas imersivas que podem contribuir na abstração e interesse por ciência, e também criar espaços de interação simultânea e possibilitar novas alternativas no processo de apropriação de conhecimento. Eu queria agradecer ao Instituto de Física da USP, ao Simpósio Nacional de Ensino de Física e à Pró-Reitoria de Pesquisa pelo Programa e Fomento das Bolsas PUB. Olá, eu sou a Joselaine, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC, e vou apresentar um trabalho em coautoria com o meu orientador, o professor Henrique César da Silva, sobre a divulgação científica e a quântica nas histórias de leituras de ingressantes de um curso de licenciatura em Física. A física circula por diversas formas textuais, inclusive pelos textos escritos. Conhecimentos sobre tais textos são importantes na formação cidadã do leitor em ciências e podem ou não ser um convite para o ingresso profissional nessa área de conhecimento e ensino. Isso porque estudos apontam que a percepção das ciências da natureza como estável, rígida e fixa é um dos motivos que afastam os estudantes de cursos superiores relacionados a esse tipo de conhecimento. Portanto, formas textuais como as da divulgação científica tendem a circular os conhecimentos físicos de uma forma mais plástica, o que pode ser importante para despertar a motivação para o estudo da física. O objetivo desse estudo foi analisar a presença dos textos de divulgação científica relacionados com quântica nas histórias de leituras de ingressantes de um curso de licenciatura em Física de uma universidade federal. Para isso, foi elaborado um questionário exploratório no formulários Google e o link de acesso enviado para o e-mail de estudantes matriculados em uma das disciplinas da primeira fase de um curso de licenciatura em Física no ano de 2019.
Ao total, 37 estudantes receberam o convite para responder ao questionário, sendo que 12 foram respondidos. As perguntas realizadas foram organizadas em torno de 3 temas de interesse deste estudo. Qual a relação dos estudantes com a leitura, de forma geral? Qual a experiência desses estudantes com textos e leituras de divulgação científica antes da graduação? Quais textos e meios de divulgação os estudantes usaram para conhecer a física quântica antes da graduação? Agora a gente passa a apresentar alguns dos principais resultados. 2 desses estudantes não são leitores e não tiveram nenhum contato com livros de divulgação científica antes da graduação. 10 desses estudantes, portanto a maioria, são leitores e possuem gosto pela divulgação científica. Inclusive, um desses estudantes aponta explicitamente livros de divulgação científica como principal motivador para ingressar no curso. Aqui trazemos uma tabela síntese em torno de 3 questões do questionário, que mostram um pouco do perfil de leitura desses estudantes. Há diversos textos, desde literatura até ficção científica, e a divulgação científica e textos relacionados com física quântica também estão dentro deste repertório. A gente grifou de amarelo com um asterisco os textos que consideramos que são de divulgação científica e circulam física quântica. Então, esses 10 estudantes e leitores citam diversos exemplos de revistas e livros de divulgação científica, como A Dança do Universo, Universo Elegante, Uma Breve História da Ciência, entre outros. A divulgação científica sobre quântica por meio de livros é parte da história de leitura desses estudantes. Entretanto, desses estudantes, apenas 3 tiveram contato com leituras de física no espaço da escola durante o ensino médio. E apenas 4 deles tiveram aulas sobre física quântica no ensino médio. Esses resultados apontam para a necessidade ainda persistente de inclusão da física quântica e da divulgação científica como parte do ensinar a aprender física no ensino médio. Em relação a outros tipos de textos em outros suportes como o digital, a maioria desses estudantes, 7, diz não acompanhar mídias audiovisuais sobre ciência. Assim, parece que o texto escrito, como os diversos livros de divulgação científica citados por eles, ainda tem bastante espaço em suas histórias de leitura sobre ciência. 5 desses estudantes citaram sites e canais de conteúdo audiovisuais que acompanham. Como considerações finais, ressaltamos que trata-se de um estudo exploratório. Mais do que resultados generalizáveis, nós trazemos novas questões. Por exemplo, como os cursos de licenciatura em física podem ou não considerar e alterar essas histórias de leitura dos estudantes ingressantes? Ou ainda, como os futuros professores constroem conhecimento sobre textos de divulgação científica e física quântica durante o curso de graduação? Obrigada! Nossas principais referências. Convidamos todos os participantes, os apresentadores, a abrir a câmera para a nossa discussão. Bom, eu gostaria de saber se alguém da apresentação sobre astrofotografia está presente aqui. Eu não identifiquei o Williams. Tem algum outro representante desse trabalho aqui presente? Coloca no chat aqui que eu libero a câmera. Ok. Então, tá bom. Professora Joselaine, parece que do trabalho de astrofotografia não temos nenhum representante aí para participar da discussão, tá? Ok. Fazendo um comentário geral, achei bastante interessante, né, todos os trabalhos. Acho que são temas que chamam muito a atenção, né, tanto a astrobiologia, quanto a astrofotografia, quanto a sonificação. Pensando em mais no ensino formal, é uma forma também de chamar o estudante, de prender, né, o interesse dele. E
enquanto tem uma pergunta, não tem uma pergunta no chat ainda, então eu vou fazer uma pergunta particular minha para o Gustavo a respeito da sonificação. Não é uma pergunta, é mais para que você fale um pouquinho mais de como que surgiu essa ideia do projeto, né? Se é um projeto de divulgação científica, se vocês pretendem estabelecer uma relação com o ensino formal, né? Enfim, como que vocês conseguiriam enxergar isso, que propostas os professores de física, por exemplo, poderiam construir no ensino formal para trazer esse projeto que está tão bonito, né, e chama tanta atenção, para trabalhar conceitos físicos, por exemplo. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a sonificação, ela surgiu de diversas inspirações diferentes, né? Eu, particularmente, quando comecei a mexer com sonificação, inicialmente foi para usar em aspectos artísticos mesmo, né? E aí, quando eu comecei a usar isso na física, foi mais voltado pro ensino. Então, a ideia era de você usar a sonificação para demonstrar como que alguns fenômenos são, tanto visualmente quanto sonoramente também. Porém, a gente começou a expandir um pouquinho mais quando eu me juntei com o professor Caetano para a gente mexer com sonificação, um pouquinho mais para outros aspectos, como, por exemplo, a parte de divulgação científica, que é um dos aspectos mais fortes atuais da sonificação, que envolve tanto a gente falar da sonificação e dar acesso ao público de criar suas próprias sonificações e de ouvir o que tem mais interesse e afins, mas também de uma forma de que você consiga criar essa ponte entre a física e a arte e fazer com que as pessoas elas possam estar contribuindo cada vez mais com as ideias de sonificações e de física e arte em geral em eventos, eu vou aumentar um pouquinho, em eventos de divulgação científica, como a gente já tinha feito. Outro aspecto da sonificação, na verdade, que a gente acaba fazendo também é da questão de criar um catálogo em que a gente tem os sons das pesquisas, inicialmente do Instituto de Física da USP, em que as pessoas tenham acesso a ouvir as suas próprias pesquisas e contribuir com elas para a gente fazer meio que um catálogo sonoro, né? Um mapa sonoro do Instituto de Física e, se tudo der certo, expandir isso para outros lugares do Brasil. Então, a certificação ela tem vários rumos que a gente pode estar abordando. No momento, a gente está muito mais focado em divulgação, mas já foi usado para ensino e pretendemos também voltar a usar para esse caminho também. Legal. E quem participa do projeto? Quantas pessoas são? O projeto ele tá dentro de outro projeto maior chamado Criatividade, lá na física da USP, e ele é um projeto que vai ter, inclusive, outra apresentação logo em seguida desse projeto, e ele trabalha com todos os meios possíveis de física e arte que a gente consegue achar, né? Eu tô na área de sonificação, mas tem a parte de audiovisual, de realidade aumentada, de animação, que a gente anda trabalhando, né? Então, o projeto em si tem muita gente, se eu não me engano, tem 5 ou 6 pessoas nesse projeto, mas a parte de sonificação é eu e o Caetano só. O Pedro colocou uma sugestão ali no chat, Gustavo. Vocês criaram um espaço no Instagram para divulgação dos processos de sonificação. Acho que você poderia fazer uma parceria conosco no curso de produção fonográfica na FATEC Tatuí. Então, na verdade, uma sugestão, uma pergunta, na verdade. Uma pergunta aí, se caso não tem canal. A gente tem um espaços, a gente tem um site que está um pouquinho desatualizado, mas as sonificações que vocês viram no vídeo estão nesse site. Eu vou linkar no chat depois de responder essa pergunta.
que a gente vai criar um site um pouquinho mais obuscado, criar uma plataforma mais especificamente para ter essas sonificações e talvez tentar fazer uma forma de você conseguir inserir seus dados e sonificar lá, é uma das metas. E quanto ao concurso, eu tenho interesse, eu vou falar com o professor Caetano e ver certinho sobre isso, mas muito, muito legal. Eu vou colocar o site também aqui na descrição. Agora tem uma pergunta para o José Brito, do trabalho de astrobiologia. É um tema que também chama bastante atenção, né? E aí eu gostaria de também saber como que vocês pensam essa relação com o ensino formal, né? Ou se vocês pensam de produzir um material de divulgação científica de astrobiologia ou um projeto de ensino para a educação formal, e como que a astrobiologia entraria no ensino de física, né? Como um projeto de pesquisa, como sequência de aulas, pela divulgação científica. Então, na parte do meu orientador, a gente não chegou a discutir muito nesse sentido ainda, porque está muito numa parte mais inicial de bastante pesquisa, né? Mas eu gosto bastante desse sentido da sociologia, porque ela tem bastante interdisciplinaridade com diversas áreas. Uma área que eu gosto de observar bastante, principalmente da área da física, é relacionar para os alunos, no caso, quando for aplicar, de fato, nas escolas, né? Como é a parte dos métodos da ciência, que eu acho uma coisa que passa muito batido e a gente não entende direito e a gente não dá a devida importância sobre isso, sem contar as diversas áreas que dá para estudar, como fazer a interdisciplinaridade, que é muito importante, que dá para tornar o conhecimento mais produtivo para o aluno, essa relação com outras disciplinas que ele vai ver de diversas formas. A formação de professores, vocês conhecem algum material que poderia auxiliar o professor, por exemplo, de física, outras disciplinas, a conhecer mais sobre a astrobiologia, se sentir mais seguro para trabalhar com a astrobiologia? Tem uma das minhas referências, eu não lembro ao certo, eu posso pesquisar depois e jogar no chat, mas é um livro que saiu esses anos, que foi inclusive da USP, que fala sobre a astrobiologia. A astrobiologia é uma ciência emergente, que é para leigos mesmo, e ele é bem instrutivo, bem sucinto nas ideias e é bem de fácil entendimento para leitura, né? É bem tranquilo. Ainda tem outros livros em inglês, né, que eu estava observando, só que aí exige que a pessoa saiba um pouco de inglês, que não é, às vezes não é, no Brasil pelo menos a gente tem um ensino muito defasado nesse sentido. Não. O Anderson vai fazer uma pergunta. Isso mesmo, professora Joselaine, que quero eu te perguntar, eu vi que você apresentou um trabalho também, né? Uhum. É mais uma Sim. reflexão, hoje é um dia muito especial nessas comunicações sobre o assunto divulgação científica. De certa forma, todos os trabalhos apresentados aqui estão entrelaçados com esse assunto. Então, a minha pergunta é assim, José. Eu sempre fico aqui me perguntando, né, frente ao panorama negacionista que estamos vivendo agora, fico me perguntando, será que uma divulgação científica adequada, em espaços formais e não formais, será que ela seria capaz de modificar esse cenário? Quer dizer, qual seria a força disso? Ou não, ou existem, claro, existem outros fatores como as crenças, entre outras coisas, mas será que, qual o impacto? Será que é possível ou até que ponto? O que você acha sobre isso? Então, eu acredito que é bastante importante, bastante relevante, mas que a gente precisa também pensar, estudar sobre o material de divulgação científica em si, porque nem toda divulgação científica é uma boa divulgação científica, né? A gente tem também distorções, tem simplificações, então eu acho que é preciso também repensar, né? Ter esse cuidado ao pensar os materiais de divulgação científica para talvez diminuir essas imagens estereotipadas que a gente tem de ciência. E, claro,
aumentar também essa divulgação, porque, querendo ou não, o público leigo, a forma de ter acesso, né, à ciência é por uma linguagem mais simplificada, uma linguagem mais ilustrativa, então acaba sendo aí fundamental, né? A maioria dos estudantes, quando saem do ensino médio, vão continuar tendo contato, né, com a ciência. É importante, na verdade, que a gente forme um estudante que tem interesse, conhece esses materiais e continue sendo um leitor desses materiais, né? Então, eu acredito que pode, sim, ser um caminho aí para mudar também esse cenário que a gente vive de negacionismo da ciência, né? De dificuldades aí, relacionado também com tensões aí políticas, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta. É bastante polêmica, bastante difícil, na verdade. Dar uma resposta exata, é isso, vai funcionar, não vai funcionar? Certo, eu acredito que ninguém vai ter uma resposta pronta, como é uma reflexão que a gente tem que começar essa reflexão em algum momento para tentar reverter ou melhorar esse panorama, né? Porque o negacionismo agora, ele é uma coisa grave, né? Ele está comprometendo vidas. Então, eu acho que é uma coisa que passou do momento da gente discutir sobre isso, né? Sobre essas implicações. Tá bom, obrigado, Josilene. Parece que o Pedro tem uma pergunta para você também, então eu vou deixar você agora com a pergunta do Pedro. O Pedro pergunta, é possível linkar a experimentação com a história da quântica e a simulação computacional num processo de divulgação científica entre estudantes do ensino médio? Meu mestrado e doutorado seguiram nessa perspectiva. Eu acredito que sim, principalmente quando a gente vai trabalhar, né, com a mecânica quântica no ensino médio, a gente acaba, eu acho que é importante trazer essa questão também da história junto, né, e a divulgação científica também poderia ser um meio, né, de trabalhar esses conceitos de quântica de uma forma mais simples, talvez, mais acessível, né, e a experimentação, na verdade, talvez as simulações, né, ajudariam, a simulação computacional, ajudaria ao estudante, enfim, perceber essas questões mais contraintuitivas que a gente tem na mecânica quântica. No questionário que eu apliquei para os estudantes que estavam ingressando no curso de licenciatura em física, o que eu percebi é que pouquíssimos deles tiveram acesso à mecânica quântica e à divulgação científica no espaço da escola, né? Em geral, isso vai acontecer em espaços não formais. E eu acho que é importante, né, a gente pesquisar isso e fazer esse movimento de trazer esses materiais, né, já que pode ser também um chamativo para o estudante continuar estudando, né, ciência, né, entrar num curso de física, num curso de química, ou engenharia. Então, trazer esses materiais também para o espaço do ensino formal, né, para o espaço da sala de aula. Bom, espero ter respondido. Se tiver alguma consideração, pode colocar no chat. Bom, parabéns para todos os trabalhos. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, senão a gente pode começar o próximo bloco de apresentação, que eu acho que está no horário, né? Ok, então vamos dar início ao nosso terceiro bloco de hoje. Obrigado, parabéns pelos trabalhos.